Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silosimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Bom, olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é João, sejam todos bem-vindos para essa palestra. Fico feliz que vocês tenham aceitado o nosso convite e se você convidou outra pessoa, veja se já conseguiu se conectar, se ela já entrou na sala. Teremos a ajuda da intérprete em Libras, a Lucy, e logo após o Carlos. Nessa primeira parte do nossa palestra, vamos abordar o ponto-chave da nossa reunião, que é sobre o intestino. Como as doenças modernas se relacionam com as doenças, né? Então, existe 100 trilhões de micro-organismos que estão no nosso intestino, e diversas doenças se originam no intestino, que vai nos ajudar a entender todo esse contexto, o que é que pode ser benéfico para o intestino, o que é que pode melhorar o nosso intestino, é o nutricionista Sunaik. Eu vou aqui compartilhar as qualidades dele. E o Sunaik, ele... Deixa eu compartilhar aqui. Achei. Pronto. Está aí para vocês aí o Sunaik Alan Rodrigues, nutricionista, CRN 63416, formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável, nutrição funcional e esportiva. Você pode sempre manter contato com o Sunaik pelo Instagram, Sunaik_nutricionista. Então, já que destacar as qualidades dele, vamos agora ouvi-lo, né? O Sunaik, pode destacar aqui o Sunaik, e fique à vontade, Sunaik, nos ajudar hoje como é que a gente pode melhorar o intestino, o que é que ele é, por que que ele é tão importante e o que que a gente precisa fazer para melhorar a nossa imunidade e assim por diante.
Perfeitamente, João. Prazer estar aqui. Espero que todos estejam bem, né? Claro, com certeza. Tiraram um tempinho para estar aqui escutando a gente falar sobre intestino e as doenças modernas, né? Por que que a gente tem que falar intestino e doenças modernas? Né? Por que que isso é muito importante a gente entender sobre intestino e doenças modernas? Porque é o seguinte, já vou começar com um ditado chinês há mais de 2000 anos. Que os chineses já diziam assim: as doenças, a saúde e a doença começa e termina no intestino. Então, o nosso intestino, ele hoje, ele é considerado o segundo cérebro. Então, ele é muito importante para a nossa saúde, né? Existem já estudos mostrando que ele chega a ser praticamente, às vezes, até o primeiro cérebro. Ele toma decisões sem consultar o nosso cérebro aqui de cima, aqui. É muito importante vocês entenderem. Então, às vezes, você pode estar deprimido, não pelo seu cérebro aqui de cima, mas pelo seu cérebro lá de baixo. Então, Sunaik, o que que é o intestino? O intestino ele é uma estrutura grande que começa ali, depois do estômago, e vai até o ânus. Ele é o segundo maior órgão que a gente tem. Só para vocês terem uma noção, se a gente pegar o intestino e abrir ele, a gente tem uma quadra de tênis. Então é muito grande. Olha só que impressionante. Então, às vezes, a pessoa está doente e ela vai lá, faz um exame, faz uma biópsia, por exemplo. Só que a biópsia, ela não vai conseguir pegar o intestino inteiro. Ela biopsia em alguns lugares. Só que às vezes biopsia e você não tem nada, mas só que você continua com sintomas. Doente, cansaço, né, intestino preso, não sei, alguma coisa. Só que, se você parar para pensar, ele é uma quadra de tênis. Imagina que eu biopsiei em 5 lugares. Só que nesses 5 lugares que eu biopsiei, não deu nada. Só que tem uma quadra de tênis. Você imagina que eu jogo uma rede no rio e não puxo o peixe. Eu posso acusar o rio que ele não tem peixe? Não. Eu só joguei no lugar errado. Eu biopsiei no lugar errado. Só que você precisa entender que você tem que avaliar não só isso, mas você tem que entender que o intestino ele é um órgão muito sensível, tá? Só que no nosso intestino, o que que acontece? Olha só que interessante. Quando a gente entende mais sobre o intestino, a gente sabe que ele é um órgão virtual importante, porque a própria Organização Mundial da Saúde fala que nós temos um novo órgão, que é a microbiota intestinal. Dentro desse nosso órgão, existe 10 vezes mais bactérias no trato digestivo do que células no nosso corpo. É isso mesmo que vocês estão escutando. Você tem mais bactérias, 10 vezes mais bactérias no seu trato gastrointestinal, no seu intestino, do que células no seu corpo. Ou seja, do ponto de vista matemático, você é 90% bactéria e 10% humano. Você fala, mas olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Como que o nosso organismo ele é inteligente? A gente achava que a gente era humano, né? Se você parar para pensar, nós somos muito mais bactérias. Então, esse papo de você ficar querendo matar bactéria para tudo quanto é lado, e sabonete que é isso, que é sabonete antibacteriano, tome cuidado, tá? É importante a gente ter contato com coisas com bactérias. Então, por exemplo, pisar descalço no chão, de terra, areia, mato, isso é muito importante, tá? Evitar, lógico, você tem que lavar as coisas que você come, mas você evitar com essa limpeza em excesso. Também isso não é muito interessante, né? Como que eu posso ter um intestino saudável? Um dos jeitos é você avaliar a escala de Bristol, o tipo de cocô que você tem. Então, vou dar um exemplo para você. Olha só. Existem 7 tipos de fezes, é chamada escala de Bristol. O melhor deles é o tipo 4, formato banana, amarronzado, que dá uma afundadinha. Lisinho, bonitinho. Esse é o tipo de fezes ideais. E quando você faz esse tipo de fezes e você passa o papel higiênico no ânus, não sai nada, fica limpinho. Essa é uma microbiota intestinal saudável. Isso é muito raro encontrar hoje em dia. É bem raro, tá? No entanto, só para vocês terem uma noção, quem tem intestino tão saudável assim, você pode vender as suas fezes. Olha só que interessante. Estados Unidos compra fezes. Não estou brincando, estou falando sério aqui.
Você tem transplante de microbiota fecal para tratar inúmeras doenças. Tratar autismo, depressão, um monte de coisa. Com resultados fantásticos. Só que para você ter um intestino saudável, exige muita coisa. Sua alimentação ela tem que ser limpa, tem que ser alimentos de verdade, tem que evitar agrotóxicos, cozinhar com óleo saudável. Então isso é muito importante. E o nosso intestino, ele tem inúmeras funções. Você fala assim, mas o meu intestino só serve para fazer o número 2. Não, não serve só para fazer o número 2, não. O intestino ele tem, por exemplo, 7 funções diferentes. A primeira delas é digestão. Ajuda a digerir muitos alimentos. Segundo, absorção. Ela absorve os nutrientes. Terceiro, ela tem uma ação de excreção, ou seja, o que não presta, ela joga fora. O nosso intestino participa de 20% da nossa detoxificação, da nossa limpeza do corpo. 60% é o fígado, 20% é o intestino, e os outros 20% são os rins. Então é importante no processo de detox, limpar as toxinas. O nosso sistema, o nosso intestino tem a quinta função, que é uma função imunológica. 70% a 80% da sua imunidade depende do seu intestino. Então, se você é aquela pessoa que está doente sempre, posso te garantir que você tem um intestino doente. Você tem bactérias, mais bactérias ruins no seu intestino do que bactérias boas, que protegem você. Então, tudo aquilo que você come afeta seu intestino. Então, é importante. Olha, cuidado com o que você está pondo na sua boca. Tá? Toma cuidado. Ele tem uma função neurológica. Sabia disso? O nosso intestino tem uma função neurológica. Ele tem um sistema nervoso entérico próprio dele. Ele tem uma sétima função, uma função endócrina, por exemplo. Ele produz neurotransmissores, produz serotonina. Sabe aquela pessoa deprimida? Ela tem falta de serotonina. Às vezes ela tem um intestino que está preso, um intestino doente. Então isso é importante. Ele tem a sua própria autonomia. Então, gente, para a gente entender as doenças hoje, a gente tem que entender o intestino. Doenças autoimunes hoje, praticamente, se você for olhar, 99% das doenças autoimunes começam no intestino. Por um mecanismo chamado hiperpermeabilidade intestinal. Eu como coisas que não me faz bem, eu afeto a barreira intestinal e começa a vazar coisas para dentro da corrente sanguínea que não deveria. Só que o seu sistema imunológico está ali, 70% a 80%. Uma coisa que entra que não deveria estar ali, e o seu sistema imunológico vai atacar aquilo ali. E vai gerar um anticorpo. Aí, se aquilo que o sistema imunológico atacou tiver um anticorpo parecido, por exemplo, com a sua tireoide ou algum outro órgão seu, agora o seu sistema imunológico vai atacar lá, você desenvolve uma doença autoimune. Então, é muito importante a gente cuidar desse órgão. E a maioria das pessoas não estão nem aí, tá comendo qualquer coisa. Come um monte de porcaria, come industrializado demais, e acha que tá tudo bem. Só que tudo tem um preço para pagar, tá? Aqui o que você planta, você colhe. Então isso é importante, tá? As bactérias, só para vocês terem uma noção, é tão importante o equilíbrio das bactérias no nosso intestino, que eles, por exemplo, pegam camundongos germ-free, que são camundongos que não tem nenhuma bactéria na parte intestinal, eles não sobrevivem, eles morrem. Eles não duram muito tempo. O seu intestino, ele controla, não que ele controla, tá? Mas ele emite sinais que ele pode controlar suas emoções, por exemplo, a sua motivação, o seu medo, a sua sensação, por exemplo, a sua moral. Tá? Não que ele domina isso, mas ele tem uma influência muito grande. Então isso é importante. Comece a observar os seus sintomas. Provavelmente, às vezes, você está com o intestino doente. Mas, Sunaik, o que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa comer para melhorar o intestino? Primeiro, você tem que tomar cuidado com a sua alimentação. Segundo, como é que é a água que você toma? E aí? Acho que você deve estar aqui para aprender sobre isso também. A qualidade da sua água é muito importante. Às vezes você fala assim, mas eu bebo qualquer água. Não, qualquer água não serve. Ah. Mas não, água é tudo igual. Não, não é tudo igual, não. Se você pegar um Fusca e uma Ferrari, os dois são carros, mas são bem diferentes. Muito diferentes. Potência, conforto. Concorda? Então, isso é importante. A água você usa em tudo. Você usa para fazer seu alimento. Você usa para tomar. Ok? Qual que é a água? 70% do seu corpo é água. Quando você vai, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo mais água.
Geralmente, às vezes, um idoso chega a ser 60%. E se você pega, por exemplo, um recém-nascido, chega a ser 90% de água. Pode ver que o idoso, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai enrugando mais. Então, manter uma boa hidratação diminui ruga. Vocês não sabem. Mas só que não é qualquer água. Você acha que todas as águas hidratam iguais? Não hidratam. Então, por exemplo, se você pega uma água que é magnetizada, ele muda o cluster da água. A água ela tem clusters no formato de molécula. Então, se você estuda isso, você vai entender que quando eu magnetizo a água, eu quebro esse cluster. Ele fica menor. Então, você consegue uma hidratação a mais. Isso é chamado de tensão superficial da água. Quanto mais alta a tensão superficial, mais difícil ela de hidratar você. Quanto mais baixa a tensão superficial, mais ela hidrata você. Então você tem uma água que te hidrata mais. Isso é óbvio, né? Você muda um pouquinho o ângulo. Você imagina os seus capilares quando você está de pé. Às vezes a água ela tem que ir contra a gravidade. Então se for uma água com a tensão superficial muito alta, ela se agarra e não te hidrata muito bem. Então isso é importante. A sua alimentação, a água que você bebe. Porque a água, ela, quando você toma uma água magnetizada, você consegue balancear muito bem o pH, por exemplo. Você consegue diminuir a acidez. Então isso é importante, onde começam também as doenças. Né? À medida que você vai se acidificando, você vai ficar mais doente. Né? A gente não é o pH que a gente fala de saúde, o pH do seu sangue é de 7,35 a 7,45. Se você transformar isso em voltagem, você vai ver que um pH de 7,35 a 7,45, ele fica em torno de menos 20 a menos 25 milivolts. Então é importante a gente manter isso. Então, à medida que a gente vai se entupindo de porcaria, você vai causando um desbalanço nesse pH. Lógico que se você ficar ácido demais, você morre. E se você alcalinizar demais, também você tem problema. Então, não é nem 8 nem 80, é um meio termo. É um meio termo. Isso é importante vocês entenderem. Você fazer uso de antibióticos. Você usou antibiótico uma vez na sua vida, você tem que fazer uma modulação na parte intestinal, entrar com probiótico. Falta de atividade física, falta de vitamina D. Você toma sol? Às vezes você não toma sol. A maioria dos meus pacientes chega no consultório, peço vitamina D, tá 20, 25, 28. A minha vitamina D no meu sangue é 78. É muito raro encontrar alguém com mais de 40, só para você ter uma noção. E se você tiver 50 nanogramas de vitamina D no sangue, você pode prevenir, inclusive, uma série de cânceres que você poderia ter na sua vida. Então, cuidado. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer para a gente melhorar o nosso intestino. Ter um sono de qualidade. Você sabia que se você é uma pessoa mais hidratada, você bebe uma água que te hidrata mais, o seu sono é melhor? Você dorme melhor? Porque você está mais hidratado. A gente vai mostrar nos slides mais para frente, vocês vão ver como que a água hidrata mais. Por que que ela permeia mais dentro da célula? Porque a molécula é menor. Então faz uma diferença absurda. Então vocês têm que tomar cuidado. Medicamentos, quem toma medicamento ajuda, mas só que ele é um veneno que a gente toma, que a gente põe ali a longo prazo. Medicamentos foram feitos para ser usados por curto período. Ah, eu tomo remédio para diabetes faz 10 anos. Não é para você tomar medicamento. Toma medicamento para hipertensão. Quantos anos? 5, 6 anos. Então, não é para você. Se você tomar por um período que você está precisando de um medicamento rápido, tudo bem. Mas não para o resto da vida. Não fomos feitos para tomar medicamento pro resto da vida. Né? Então, presta bem atenção. Cuidado com aquilo, que eu vou repetir de novo. Cuidado com aquilo que você está colocando na sua boca. Alimentação é o primeiro passo. A água é o segundo, e por aí em diante. Mike, olha só. O que você está falando para a gente é importante. Muito importante. Cuidado com o excesso de álcool. Quem bebe demais, bebe todo final de semana. Muito álcool também não é muito bom. Você pode tomar uma cervejinha? Pode, mas é só não exagerar. Só que as pessoas querem tomar como se fosse o último dia da vida delas. Vai lá e toma como se fosse, nossa, o mundo vai acabar hoje. Não, não vai acabar. Então lembre-se disso. Né? Hoje, as doenças estão crescendo muito. Olha a quantidade de pessoas depressivas. Olha a quantidade de pessoas ansiosas. Ansiedade e depressão começa também no intestino. Precisa ter um intestino mais saudável.
Mas só que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, porque não sabe comer bem, não toma uma qualidade de água boa. É um passo de cada vez. Uma das melhores coisas que você pode fazer é usar uma água boa, é o primeiro passo. Ué, depois você muda a alimentação, porque 70% do seu corpo é água. Qual que é a água que você está bebendo aí? Né? Já parou para pensar? Eu acho que já passou da hora de você começar a mudar e investir na sua saúde. Saúde é um legado. Saúde se constrói aos poucos. Você não ganha saúde da noite para o dia. A sua saúde ela é construída aos passos. Se você planta uma semente hoje, não é amanhã que a árvore está nascendo e dando fruto. Tira essa coisa da cabeça de vocês. Vocês querem tudo para amanhã. Isso é muito importante. Você vai começar a beber uma água de qualidade, não é amanhã que você vai estar ótimo. Às vezes é 10 dias depois, 20 dias depois bebendo água. Você passou a vida inteira bebendo água ruim, aí você começa a beber uma água boa, você acha que você vai melhorar da noite pro dia? Toma cuidado. Não pode apressar o corpo. O corpo ele recupera aos poucos. Não existe isso da noite pro dia. Entende? Então é um pouquinho ali que você faz, a água que você muda, a alimentação que você tem, a atividade física que você introduz, é um pouquinho de sol que você toma 2 vezes por semana, e assim é por diante. Então, para a gente melhorar o nosso intestino e a saúde nossa, que é importante, é você ter uma diversidade na microbiota intestinal. E isso você faz comendo alimentos, não é produto alimentício. Você ter uma alimentação variada, muitas frutas, verduras, legumes, isso é importante. Alimentação rica em nutrientes, você evitar alimentos ultraprocessados, você tomar uma água de qualidade para hidratar seu intestino. Se você tem intestino preso, a maioria dos pacientes que eu recebo que tem intestino preso, a maioria das vezes é por falta de tomar água. Aí quando a pessoa começa a tomar, ou eu passo o projeto para elas, elas começam a tomar água, o intestino melhora da noite para o dia. Por que que melhora? Porque você hidrata mais. Existe uma coisa chamada peristaltismo. Quando você está desidratado, escuta o que eu vou falar aqui para você. Presta atenção, com carinho. Quando você está desidratado, você vai lá no banheiro, faz xixi, o seu xixi está amarelo, você está desidratado ou desidratada. Um lugar onde a gente guarda água é nas nossas fezes, no intestino grosso. Só que as suas células não podem ficar desidratadas, elas precisam de água para funcionar. Só que você não bebe água direito e você não se hidrata direito. Da onde você acha que as suas células vão tirar água? Lá das suas fezes, do seu cocô. Então, quando você está desidratado, lembre-se, você está tomando água de fezes, as suas células. Então, bebam água, muda isso. Né? Quando você toma uma água de qualidade, uma água magnetizada, por exemplo, vou voltar a repetir, você melhora o equilíbrio ácido-base. Você diminui a acidez. Então, isso é importante. Então, olha só quantas coisas a gente pode fazer para melhorar o intestino. A gente poderia falar aqui por mais de 1 hora só sobre o intestino, mas não temos esse tempo aqui. Não dá. Então, eu tive que fazer um resumo do resumo do resumo e do resumo. Então, isso é bem importante. Tem um livro, depois, quem quiser, eu tenho um livro em PDF da Julia Enders, tá, que é muito importante sobre intestino. Eu dou para vocês. Quem quiser, é só me chamar no WhatsApp depois que eu vou dar esse livro de presente. Tá? É um PDF, é só vocês lerem o livro. Vocês vão aprender muito. Esse livro tem uma média de 350 páginas. Já li umas 3 vezes. É muito bom, ele é muito didático, muito fácil. E lá fala tudo sobre intestino. Então, eu vou dar para vocês de presente. Quem quiser me chamar no WhatsApp, eu vou mandar o livro de presente. Tá bom? Então, gente, vamos focar nisso. Uma água de qualidade, melhorar a acidez, fazer uma alimentação saudável, comer mais comida de verdade, mais alimento e não menos produto alimentício, tá? Tomar sol, dormir bem, tudo isso é importante, tá? Para a gente cuidar do nosso intestino, ter um intestino saudável há muitos anos e ter uma saúde de ferro, que a gente não gosta de ficar doente, ninguém gosta, né? Então, se a gente cuidar do nosso intestino, muito provavelmente você quase não vai ficar doente, ok? Vou passar a palavra aqui para o João, para ele falar um pouquinho mais aí para a gente mostrar os nossos slides e logo logo a gente vê aí os depoimentos das pessoas que mudaram só porque começaram a tomar uma água de qualidade. Certo, João? Pronto, parabéns, Nike. Obrigado, Ótima, querido. muita informação interessante. Vocês viram aí, né, a colocação bem contundente do Sunaik.
e ele falou sobre construir saúde, né? E aí a gente agora vai destacar os pontos que ele falou muito bem, com muita propriedade, e esclareceu para a gente. Ele falou de construir a saúde, e aí a gente começa pela boca. Mas, infelizmente, né, a vida moderna ela proporciona uma certas facilidades, alimentos muito gostosos, mas que não tem nenhuma nutrição. São produtos ultraprocessados. Além desse contexto, tem a intoxicação alimentar para alta produção. Então, você começa a ver que a nossa saúde começa a ficar difícil de ser construída. E não é nada de novo. Em 1931, o Dr. Otton, na sua obra O Metabolismo dos Tumores, ele falou justamente sobre duas coisas interessantes que até o Snape falou, né? A acidez e a hipóxia. Então, o Dr. Otton, ele provou, por isso que ele ganhou o Nobel de Medicina em 1931, na sua tese, O Metabolismo dos Tumores. Ele provou que a acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, a falta de oxigênio, gera ou dá uma condição favorável para se desenvolver câncer. Então, todos os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. Então, guarde essa primeira informação. A segunda informação muito importante são os radicais livres. Os radicais livres foi descoberto em 1954. E isso aí é uma oxidação celular na animação que você está vendo aí. Então, os radicais livres nada mais é do que um átomo isolado que perdeu elétron, então, ele em excesso, ele prejudica, né, o organismo. Então, você tem uma acidez e aí você tem excesso de radicais livres. O excesso de radicais livres ele prejudica bastante o nosso corpo, mas o equilíbrio ele ajuda em muita coisa, na imunidade, cicatrização, coagulação, apoptose. E o excesso, ele afeta no envelhecimento precoce. Então, a idade biológica da pessoa é alterada, fica bem latente que a pessoa ela tem um certo desgaste na membrana. Então, mutação do DNA, destruição da membrana lipídica e patologias, todo tipo de patologias. Então, como é que a gente pode reduzir a acidez e também o excesso de radicais livres? E isso aqui a gente vai responder. Então, a primeira informação sobre foi a acidez e a segunda, o excesso de radicais livres. Então, essa pergunta, essas duas perguntas, ela será respondida. Vamos entender uma reação química que é importante. Então, qual é a reação química que é importante, que é o supermagnetizador, o silocimol, ele proporciona, que é a hidrólise da água, que é a quebra da água. A gente conhece, então, o formato da água de H2O, mas quando ele quebra essa dureza da água, ele forma um íon de hidroxila e, ao mesmo tempo, também ele forma um íon de hidrogênio. Então, quando a gente pega uma água nessa condição, ela mudou a condição molecular dela, ela passou a se tornar uma água iônica. Então, ela está ionizada, formou-se um íon de hidroxila. Mas aí tem um aparelho chamado TOPH+, que ele libera dois minerais essenciais para a saúde, que é o cálcio e o magnésio. Então, quando o cálcio e o magnésio, que são polivalentes, eles se encontram com um íon de hidroxila, que é negativa, eles vão formar aqui para a gente o hidróxido alcalino. Então, aqui responde a primeira pergunta, a acidez e a hipóxia. Lembra lá que o Dr. Otto ele mencionou? Então, quando a gente bebe uma água ionizada com esses minerais essenciais, a gente absorve os hidróxidos alcalinos, a gente diminui e reduz a acidez do organismo. Por quê? Nós absorvemos 3 vezes mais rápido o cálcio e o magnésio, que são essenciais para a saúde. Mas você lembra a segunda parte da pergunta, que são os radicais livres? Em excesso, ele prejudica a gente? Observe lá um íon de hidroxila que ficou sozinho, positivo. Esse aglomerado, ele vai fazer sentido. Um íon de hidroxila ele se encontra com um radical livre que tem uma carga 2 vezes negativa. E ao se juntar, como os opostos se atraem, ele vai formar água. Então, quando a gente tem um excesso de radicais livres, você vai eliminar ele na urina, na sudorese. Olha que bacana. De forma natural, não altera a sua rotina, quando você bebe uma água de qualidade. Então, 70% do nosso corpo é água. O Sunaik falou isso, e nós sabemos muito bem disso, isso é uma verdade. 70% do nosso corpo é água, então, quando a gente trata 70%, a gente vai dar uma qualidade melhor para o nosso corpo. Então, a água,
é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo poderosa, que ela pode tratar uma ampla gama de patologias. E Laí Ribeiro, ele atesta essa verdade, quando ele diz aqui uma famosa frase dele: a água determina a doença e a água determina também a saúde. Logo, uma água apropriada e adequada, ela vai restabelecer a sua saúde. Então, que água é essa? É uma água ionizada, ela faz 4 processos. Ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Então, a água nessa condição, ela pode ser usada como remédio. E é justamente dela que a gente vai falar. Então, como o Sunaik ele mencionou, existe água que hidrata e água que não hidrata. Talvez você esteja usando uma água que não hidrata, mas eu tomo água mineral, água boa, boa realmente, mas é uma água que é dura e uma água morta, porque ela perdeu a primeira condição importante para a água, que é um movimento e a luz do sol. A nossa água que a gente recebe hoje, ela está dentro de um garrafão, está dentro de um filtro, está na caixa d'água, então ela perdeu as condições naturais da natureza, e por isso a gente tem sofrido bastante. Então, nessa ilustração, observe a célula. Esse círculozinho na célula aí é uma membrana dela, é onde entra o que é importante, a água. Entra-se insulina e entra-se água. Lembra que Sunak falou sobre alimentação? Então, aqui nessa primeira ilustração, a molécula da água, ela tem que trazer nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Quando ela faz esse processo, o nosso corpo ele funciona de uma forma muito bem. Então, o nutriente ele precisa entrar na célula, trazer o que é necessário para a célula. Já que ele entra, ele também precisa sair. Então, existe uma limpeza intracelular também nesse processo. Então, você vê o aspecto importante que a água ela desempenha no nosso corpo. A água que comum todo mundo bebe, que nós bebemos, ou a partir de hoje talvez você aproveite essa oportunidade, é essa água nessa condição, porque ela parou, os minerais grudou um no outro, porque a água não foi feita para ficar parada, ela tem que estar em movimento. Por ela não estar em movimento, ela está parada, as moléculas grudam. E quando você bebe água, você mata a sede, mas você não faz uma hidratação intracelular. E não há uma desintoxicação, também intracelular. Quando a gente submete ao campo magnético, e esse campo magnético ele quebra a dureza da água, nessa ilustração segunda, observe, quebrei a dureza, eu agora consigo hidratar a célula. Então, na primeira ilustração aqui, ela traz o nutriente, hidrogênio e oxigênio. Então, dentro da nossa célula, que é uma fábrica, ela precisa dos nutrientes, de absorver as coenzimas que são essenciais e também precisa tirar a sujeira. Então, a limpeza intracelular. Nessa condição aqui, da segunda ilustração, você tem uma hidratação perfeita, uma hidratação total da sua célula. Então, você tem uma resposta imunológica melhor, uma resposta intestinal também melhor, já que você vai hidratar melhor o seu intestino, que é um órgão muito sensível e muito importante. Então, o mundo ideal da Timol são esses 4 pilares: bem-estar familiar, saúde, dependência financeira e tecnologia. Então, aqui, a empresa ela já existe há 20 anos. Em fevereiro, agora, ela completa 20. Então, ela já tem um nome no mercado, ela tem um atestado de idoneidade pelo Congresso Federal, ela tem sede própria que fica em Uberlândia, ela tem comprovações e estudos científicos, tem 47 estudos científicos em cima desse aparelho chamado Silocimol. Então, não é algo feito de qualquer jeito, uma invenção assim do nada, mas foi muito bem testada e comprovada. E ela tem um treinamento, um método próprio de trabalho. Ela já está em 20 países, né? Se você assistiu a live anterior ou ouviu falar, ela tem uma liberdade regional, geográfica maravilhosa, já está em 20 países, e por isso facilita muito o trabalho. Termo de reconhecimento de idoneidade, se você ver aqui a frase mais importante aqui, ó, ela tem uma recuperação da saúde por meio de um sistema ou método com eficiência cientificamente comprovada. Observaram? Isso foi em 2014 que foi comprovado. Então, o Silocimol, se você digitar no YouTube, você vai encontrar vários exemplos, vários relatos de pessoas que tiveram bons resultados. Então, aqui, 8 anos de úlcera varicosa, antes e o depois, ó, 25 dias usando a água,
com o xilocimol e banhando também, já que ele carrega mais o oxigênio e o nitrogênio e outras coisas essenciais dos minerais, há uma cicatrização melhor. Vocês observaram antes e depois? Olha aqui uma doença autoimune, bulhosa, antes e depois. Aqui foi a Rafaela. Olha aqui a diabetes, né? Olha a diabetes antes e depois. Olha como uma cicatrização por conta da menos viscosidade do sangue, mais irrigação sanguínea nos membros inferiores. Olha como o oxigênio circula. Olha como o sangue com mais oxigênio, olha a cicatrização. Então, pensou em alguém que precisa de um produto como esse? Acredito que pensou em várias pessoas. Veja também a outra doença autoimune, a psoríase. 60 dias em Portugal. Olha o antes e o depois de usar a água de uma forma correta. Olha aqui a cebolinha, os vegetais também, depois de se usar a água de uma forma normal. Olha o desenvolvimento desse vegetal. E também temos o PET. Se você que tem um PET em casa, um gatinho, olha aí a calcificação nos olhos dele, ó. Antes, ou depois, a calcificação, ao reequilíbrio do organismo do animal. Isso aqui é fantástico, gente. É fantástico. Estudos científicos do xilocimol, reconhecimento internacional, a Unesp, a APTA, o Instituto Fockenbauer, Ministério da Saúde, a 10ª conferência, a 17ª em San Diego, na Califórnia, através do doutor Roberto Balheiro, apresentou de forma contundente os efeitos do xilocimol e os resultados fantásticos. E aqui está ele. Esse daqui é o casal 20 perfeito, porque o azul ele tem uma duração de 30 anos. Você percebeu bem? 30 anos. Ele que faz a quebra, a correção da molécula da água. O verde ele libera cálcio e magnésio na proporção correta na água. Essa condição azul, esse plástico medicinal, ele é enriquecido com infravermelho que simula a luz do sol. Tanto o azul como o verde. Essa condição aqui, o combo mega, está para 20 litros. E no combo mega, ele faz coisas interessantes. Ó, alcalinização do organismo através do sangue, aumento da massa mineral óssea, aumento da oxigenação sanguínea, né, do corpo e aumento dos minerais através do TOP-H+. Esse é perfeito, é o carro-chefe. E lembrando aqui a vocês, é importante ressaltar que o xilocimol não tem o objetivo de curar, mas, em si, ele magnetiza a água, ele corrige a água, então ele é um coadjuvante no tratamento da água. Ele corrige a água, então, por ele corrigir molecularmente a água, ele irá melhorar a sua qualidade de vida, reduzindo assim a acidez e os radicais livres do nosso organismo. Então, é um produto isento pela Anvisa, através do registro 1637, de 28 de maio de 2008. Qual é a forma de se usar o xilocimol? Ele é adaptável, ele pode ser usado no squeeze. Para quem já tem filtro, esse aqui é o aparelho Mega Soft, você pode adaptar ele antes. Ele tem o Hipermini, que ele é fantástico. Para quem já tem um filtro de barro, você pode ser usado de uma forma bem simples. E em uma jarra também, você pode usar de uma forma apropriada. Essas são as muitas qualidades e de forma adaptável você pode se usar o xilocimol. Agora, o Sunaik, eu gostaria de destacar aqui, chamar o Sunaik para a gente vai entrevistar a Áurea Ana. Coloque a mãozinha eletrônica aí, Áurea, por favor. Isso. Áurea Ana, isso. Pronto. Muito obrigado, Ana, né, por aceitar a entrevista, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, na verdade. A pergunta é: quais os problemas que você tinha e quais melhoras você teve após usar a água corrigida magneticamente? Boa noite, João, meu filho. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu cheguei a dizer que quando eu cheguei no Projeto Timol, eu já me achava com saúde. Eu já dormia sem medicação, o meu intestino já funcionava uma vez por dia. Mas eu continuava, Funai, com uma tontura. Desde criança, eu fui acometida, eu dizia que a tontura era minha companheira. Eu também tinha o meu intestino irregular.
ora eu tinha diarreia por quase qualquer coisa, ora intestino preso Certo. 2, 3 dias ou mais. Então, quando eu passei a tomar água de forma correta, porque tem um modo correto de beber água, e eu não sabia. Então, através da orientação, né, da pessoa que me franqueou nesse projeto, Luciana, junto com Paulo, eles me orientaram a beber água em jejum. E eu não conseguia beber água em jejum. Eu ficava enjoada, doía meu estômago, então eu bebia muito pouca água. Mas a partir da orientação, eu passei a beber conforme ela me disse, né? Vá aos poucos, beba o que você consegue e vá aumentando gradativamente até você chegar em 600 ml. Quando eu cheguei nesses ditos 600 ml, Sunaik, parece que aconteceu uma reforma no meu organismo. Eu fui vendo, né, mês após mês, a diferença nas minhas unhas, porque elas descascavam como se fossem as camadas de uma cebola, né? Então, hoje, se é que dá para ver, ó, as minhas unhas estão crescendo. O meu cabelo voltou a ficar macio novamente, brilhoso. O meu sono hoje tem qualidade. Os meus intestinos, eu posso dizer a vocês, aí quase 1.000 pessoas, fora o YouTube, né? Que eu estou achando o meu cocô a coisa mais linda. Porque ele agora tem cara de cocô e cheiro de cocô. Não tem mais cheiro de bicho morto. Então, eu posso dizer sim, que hoje eu tenho qualidade de vida. As pequenas coisas que às vezes a gente nem dá importância de você se sentir bem, por exemplo. Ao acordar, eu sempre acordei, além da tontura, era uma confusão mental, então eu não tinha alegria. E pouco tempo depois, cerca de 30 dias de uso da água, eu já acordava alegre, com a minha mente plena, fazendo planos, né? Eu posso dizer tranquilamente que eu tenho vontade de cantar ao acordar. Então, eu tenho hoje 54 anos e eu vivi 52 anos, digamos ali 47 anos, né, de quando eu tive consciência como ser, né, como criança, eu já fui acompanhada de tontura. E de 2 anos para cá, eu posso dizer a você que eu não tenho mais a tontura, entre outras tantas coisas. Então, a Timol, gratidão. A pessoa que me contatou, que me explicou, que me orientou como tomar água. Parece tão bobo, né? Dizer um modo correto de tomar água. Não é só colocar na boca? Não. Tem um modo correto de tomar água. Então, a Timol, gratidão. E é isso, Nike. Esse depoimento, o que é que o contexto do intestino e a hidratação teve a ver com essa melhora? Tudo, né, João? Quando você melhora a hidratação, você melhora também o intestino. O intestino, boa parte do intestino de onde fica as fezes, nosso intestino grosso, ele absorve muita água. Então ele retém água ali. Então quem não bebe água tem o intestino preso. Quem bebe água tem o intestino mais solto. Principalmente quando você bebe uma água que é magnetizada, que ela tem uma hidratação melhor, é outra vida. Então melhora tudo. Então quando você melhora o intestino, você melhora todo o resto do corpo. É impressionante. Porque tudo depende dele. A absorção, a digestão, muita coisa. Né? Então aí a pessoa fala assim, opa, eu comecei a beber água que é magnetizada, que hidrata mais, eu melhorei a saúde. Por que melhorou a saúde? Porque a água também atua a nível intestinal. Ajuda a absorver mais nutriente, e assim vai. E aí a gente tem muito mais saúde. Então isso é importante. Às vezes as pessoas não dão o mínimo para a qualidade da água que bebe. Acham que qualquer água resolve o problema. Não, não é qualquer água. As águas são diferentes. Os carros também são diferentes. Um Fusca e uma Ferrari é diferente. O que que você prefere, João? Um Fusca ou uma Ferrari? É uma Ferrari. É isso aí, qualidade, é uma coisa melhor, lógico. Não tô falando que o que a gente vai adquirir que custa um preço de uma Ferrari, não custa um preço de um rim, mas é um investimento que a gente faz que é a longo prazo muito bom. Quando é para investir na saúde, não tem preço que pague. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você não tiver saúde, você não tem nada.
Exatamente. Então, ouviram aí vocês o bom depoimento? Quantas pessoas você conhece que passa por um problema que a Áurea passou, que tem intestino preso? Quantas pessoas precisam de um projeto como esse? Aí eu queria fazer uma pergunta à Áurea. Ela destaque a Áurea, por gentileza, de novo. Pronto. Depois que você usou a água, você viu a melhora que você teve, você pensou, surgiu possibilidades que o projeto lhe proporcionou e também um retorno financeiro, correto? O áudio. Mas antes de você responder, eu vou me despedir do Sunai. Vou deixar o Sunai aqui. Gratidão, Sunai, pelas boas informações, né? Você deixou aqui muito bem claro, de forma contundente, as informações desse órgão importantíssimo, que é o intestino, que pouca gente dá valor, ou desconhece, na verdade. Eu queria agradecer muito, né, pelas informações, acho que agregou muito para as pessoas que estão conectadas tanto pelo Zoom como no YouTube, né? Qualquer coisa, procure o Sunaik, Sunaik _ nutricionista no Isso. Instagram, né? E aí vocês podem tirar algumas dúvidas depois com ele ou até se consultar. Suas considerações finais, Sunaik? Obrigado, viu, João? Deixa aqui minhas considerações finais. Obrigado aí para todos vocês que nos acompanham aqui, tá? E estão aí para mudar a saúde, ter um estilo de vida muito melhor. E só para deixar no final aqui, a saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Lembre-se disso. E quem quiser o livro, tem o meu número do WhatsApp aí, é só mandar uma mensagem, eu quero o livro, Snai. Eu vou mandar gratuitamente o livro sobre o intestino, tá bom? Se cuidem e uma ótima semana a todos vocês. Pronto.